Então, galera, aí, beleza? Essa é a nossa aula de globalização, dando sequência ao nosso assunto. Globalização, fases do capitalismo financeiro e a doutrina do chamado neoliberalismo. Vamos lá? Aí, ó. A globalização é um fenômeno capitalista. Vocês não podem esquecer disso. É um complexo que começou com a expansão marítima comercial desde as grandes navegações e que ganhou outras características a partir da Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra no século XVI. Então, as revoluções industriais permitiu que o crescimento e novas formas de capitalismo, né, dentro da sociedade, certo? Principalmente com a indústria. E hoje é resultado do pós-Segunda Guerra Mundial. É a nova dinâmica e da revolução tecnológica e técnica e informacional. Essa revolução que gera justamente essa nova forma, né, de agrupamento de países em toda a economia mundial. Tendo uma visão apenas da globalização econômica, vamos encontrar várias globalizações ao longo do tempo histórico. Beleza? Conceitos de formação, a globalização, ela é o seguinte, ela é o crescimento da interdependência, dessa palavra aqui, ó, interdependência econômica, de todos os povos e países da superfície terrestre. Então, a interdependência eles um depende do outro, já não existe mais as chamadas fronteiras nacionais, elas passam a ser supranacionais. Com a crise do coronavírus, com a pandemia, nós estamos vendo o fechamento dessas fronteiras com uma das premissas, né, da globalização, que é a livre circulação de pessoas. Mas, com o tempo, né, com a vacinação da população, isso vai cair por terra. Alguns falam em aldeia global, a alusão a uma aldeia, né, que tem o centro e todos os outros ligados a esse centro. É uma alusão a uma coisa análoga. Está associada a uma aceleração do tempo. A globalização é um fenômeno moderno que surgiu com a evolução dos novos meios de comunicação, transporte e também de telecomunicações, cada vez mais rápidos e mais eficazes. Nós estamos assistindo isso, estamos vivendo, né, esse mundo tecnológico, as mudanças na tecnologia, e estamos dentro, né, desse, vamos dizer assim, desse novo mundo, né? Observação: podemos encontrar pessoas que se posicionam a favor, né, como outras que posicionam contra a globalização. São chamados movimentos anti-globalização. Existem várias formas da integração econômica dos países. Essas integrações vêm desde a união, né, total, a união parcial, a união só por mercadorias, a união só por questões de comércio. Então existem várias terminologias para isso. Existe a zona de livre comércio, nós já falamos, a união aduaneira, o mercado comum e a união monetária. Então, a zona de livre comércio, um exemplo é aqui na América do Norte, entre Estados Unidos, Canadá e México. Um exemplo de união aduaneira é o Mercosul, aqui na América do Sul, né? O mercado comum, um exemplo, é a União Europeia, e a perfeição desse processo seria a união monetária, porque a Europa é o único continente aí que tem condições de buscar essa união, certo? Os blocos econômicos, né, que foi tema da nossa última aula. Certo é que a globalização, ricos mais ricos e pobres mais pobres, essa questão entre pobres e ricos. A diferença entre a região mais rica e a mais pobre da União Europeia praticamente dobrou com a expansão do bloco. Significa, países, né, de renda per capita, dando um exemplo da Europa, de como Luxemburgo, é a mais alta do bloco, e 4 vezes maior do que países bálticos como o da Polônia. O que aconteceu mesmo na Europa? Ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Essa é uma premissa da globalização, porque os ricos, a formar um bloco, eles tendem a dominar aquele bloco. O que acontece aqui na América do Sul? O Brasil é o país mais rico da América do Sul e a tendência é que o Brasil domine os outros países, né? Se for feita a ALCA, por exemplo, que é questão da América inteira, é claro que os Estados Unidos é quem vai comandar esse bloco. Nós vamos estudar ainda União Europeia e Mercosul separadamente. Então a charge, né, mostrando como os Estados Unidos com a ALCA, né, ele engoliria, né, toda a América do Sul, né, que é o mapa da América do Sul, né, como os Estados Unidos ele iria, né, dominar
essas questões. São algumas consequências, né, da globalização. Consequências principais seria aí a mudança no papel do Estado, né? O Estado já não iria dominar, né? A questão da exclusão e inclusão social, o processo de aculturação, quer dizer, cultura ocidental, né? Transformando os países basicamente dentro de uma única cultura. Desemprego conjuntural e principalmente estrutural em vários setores, quer dizer, com as tecnologias, né? Não iria existir determinados empregos, funções iriam sumir. Nós estamos assistindo com essa onda do coronavírus aí, até algumas profissões, elas tendem no futuro a desaparecer com o trabalho remoto, né? O trabalho remoto está substituindo principalmente consultorias, né? Questões de advocacias, questões de engenharia, quer dizer, está havendo novas roupagens das profissões. Política de privatizações de empresas estatais, quer dizer, as empresas do Estado tendem a ser vendidas para o capital particular. Expansão das multinacionais, quer dizer, as grandes empresas, os grandes conglomerados mundiais, né, como você pode ver assim, a Samsung, a Apple, a Mitsubishi e outras empresas dominando, né, cada vez mais o mercado mundial e impedindo, né, que empresas locais possam crescer. Padronização de um único modelo econômico, né? Padronização quer dizer existe apenas um modelo. Padronização de informação, né? E de ideias de consumo de produtos. Nós já podemos assistir assim a ideia de nós usarmos produtos cada vez mais americanizados, né? Como o McDonald's, né? Como os fast food, né? Essas coisas todas. As associações econômicas de países, que são os blocos econômicos que nós estudamos na aula passada e que ainda vamos estudar mais ainda. Aspectos negativos da globalização. Aumento de conflitos, várias causas desses conflitos são, por exemplo, a questão do desemprego, né? A questão da mão de obra desqualificada. Existem os chamados atentados terroristas, né? Que muitas populações não aceitam e aí entram em conflitos. Maior possibilidade de instabilidade econômica, maior interdependência entre estados e nações, graves deficiências econômicas para o mundo subdesenvolvido, principalmente pela falta de desenvolvimento, né? Tanto industrial, tecnológico, informacional, social. Perda gradativa de identidade nacional, quer dizer, os países perdem essa ideia de ser Brasil, né? E passa a ser mundial. Você para de falar um produto nacional, um produto brasileiro, não, um produto mundial. As marcas mundiais tomam conta. Concentração de renda mundial, claro, na mão dos mais ricos. Impactos ambientais em escala global, né? Quando ocorre um problema, justamente geralmente há um grande número de países que se envolvem nessa questão, como é o caso da Amazônia aqui no Brasil, né? Com a participação de diversos países do mundo diante alguns problemas que a Amazônia tem. Beleza? Com os positivos aí da globalização, o consumidor foi beneficiado, né? O desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte. Nós podemos ver cada vez mais carros mais sofisticados, tecnologia nos automóveis, né? Principalmente tecnologia de sobrevivência, né? Como airbag, freio ABS, etc. Celulares cada vez mais modernos, veículos de comunicação cada vez mais modernos, tecnologia na área médica, né? E uma série de vantagens. As ONGs, né? A polícia do mundo globalizado são as ONGs, as organizações não governamentais, que cada vez mais cresce no mundo, o desenvolvimento da cidadania dos direitos humanos e a conscientização ambiental, que é uma de escala mundial, maior facilidade ao conhecimento, quer dizer, as portas estão abertas para você fazer intercâmbios, viajar, conhecer novas culturas, saber novas informações, novas descobertas, quer dizer, várias coisas, né? E a multipolaridade do poder econômico, né? Vários países nessa questão do poder econômico. Nós temos grupos importantes como os 7 países mais ricos do mundo, o G8 que acrescenta a Rússia, né? E principalmente o G20 que une todos os países aí do chamado mundo emergente, né? Então é uma questão sempre de pontos positivos, que é essa luta pelo desenvolvimento e pela melhoria, né, na qualidade de vida do ser humano. Com a globalização você pode ver empresas, né, chamadas multinacionais ou transnacionais em escala mundial que dominam no mercado mundial. Você tem aí um mapa, né, do mundo e mostra aí diversas empresas importantes como a GE, a Nescafé, a Microsoft, a Citi, a Samsung, Nokia, a HP, a BMW, Marlboro, né, o Walt Disney, a Motorola, a Dell. Quer dizer, são empresas Intel, empresas de escala mundial. E para não deixar de falar o que eu disse, a McDonald's também aqui, né? E a Google, né? Que são empresas de escala mundiais dominando, né? Tomando conta de todo o mercado internacional.
Então, para concluir aqui nossa ideia, a globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política que teria sido impulsionado pela baixa de preços dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do XXI. Na verdade, é um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que permite maiores mercados para países centrais ditos desenvolvidos, cujos mercados internos já estão saturados. A globalização está presente em seu cotidiano, está aí grandes marcas, grandes produtos. E para fecharmos essa ideia, a globalização da economia é um processo pelo qual se expandem, mercados e onde as fronteiras nacionais parecem desaparecer. Não existe mais países nacionais, sim mundiais. Essa é a ideia, uma aldeia global. A liberalização da circulação de pessoas. Como eu falei com o Covid-19, isso foi uma barreira, mas está mudando com a vacinação. Bens e serviços. Com a abertura de fronteiras, a globalização econômica cresceu significativamente e venceu a globalização social e política. A liberdade de movimentação leva a que seja mais fácil a circulação de capitais e o crescimento das economias. Vejam essa música do Titãs, Globalização, que fala sobre a globalização da economia, e vejam se vocês conseguem compreender, e depois nós fazemos aí um debate e eu peço um trabalho sobre a música. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aula. A música é essa aí, Disneylândia. Eu quero que vocês só analisem o uso de máscaras, O uso de máscaras e a globalização. Depois a gente faz um trabalho sobre isso. Então é isso aí, galera. Valeu, até a próxima aula. Fica aí só a ideia, O uso da máscara não tem a ver com o processo global. Veja, ela surgiu e rapidamente tomou conta de todo o mundo, Rapidamente todos nós, todo mundo estava usando máscaras. As máscaras se tornaram o quê? Um objeto necessário para a população brasileira, para a população da América do Sul ou para a população mundial? Dê sua opinião sobre a máscara e a globalização da economia. Está aí um mapa, Meio técnico, científico, informacional e globalização. Valeu, galera. Até a próxima aula.